Olá pessoal, meu nome é Tomás Misael, eu tenho 35 anos, nasci em Natal, mas praticamente desde meu nascimento me criei em Ceramirim e sempre gostei de comentar, de analisar a política e apesar de passar um tempo longe das análises políticas, eu resolvi voltar e gravar esse conteúdo aqui para vocês, que é um conteúdo voltado não só para a política, mas também para que a gente possa analisar o cenário atual, as nossas dificuldades, nossos pontos fortes enquanto sociedade, para que a gente possa se unir e propor melhorias, propor soluções para os problemas que a gente possa encontrar na nossa cidade. Por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo nesse formato, no formato andando pela cidade, mostrando aí as nossas ruas? Para que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente está conversando, que a gente possa ver nossa cidade, ou rever para quem está longe, para quem faz muito tempo que não vê Ceramirim, ter uma visão atualizada e dinâmica enquanto a gente bate um papo aí sobre política. Tranquilo? Mas vamos lá. Por que falar sobre política? Pessoal, muitas vezes a gente tem um pensamento de ignorar a política, ou mesmo rejeitá-la ou rechaçá-la de uma maneira que a gente fique distante. Muita gente diz, quem nunca escutou, uma pessoa dizer, eu não preciso de política, eu não gosto de política, eu não quero me envolver em política, eu não quero saber de política. Entretanto, precisamos entender o que é a política e qual é o impacto dela nas nossas vidas, certo? Primeiro, a gente tem que diferenciar duas coisinhas. A primeira, política de eleição. Pessoal, política é a arte ou a ciência de governar, certo? E eleição é o processo pelo qual aquele candidato precisa passar para chegar a governar, Então, eleição é uma coisa e política é outra. Então, o que a gente às vezes confunde é isso. Às vezes a gente não quer se envolver com política porque a gente pensa que as duas coisas estão atreladas, ou seja, política é a mesma coisa de eleição, mas não é, certo? Política, como eu falei, é a arte de governar. E essa arte de governar impacta sim nas nossas vidas. Então a gente não pode nunca, repito, nunca dizer isso. Ou dizer, deixa a política para lá, não quero me envolver em política, política não é para mim. Porque a política, ela vai impactar quase todas, se não todas as ações da nossa vida cotidiana, ou seja, na nossa vida do dia a dia. A eleição, realmente, hoje, temos no Brasil, um processo deturpado do que seria a política, Um processo corrupto, um processo onde há compra de votos, um processo onde há fraudes das mais diversas, abuso de poder econômico, abuso de poder político. Então realmente, quando a gente analisa por esse aspecto, por esse espectro, a gente realmente não quer saber de eleição. Mas política, como eu falei, a gente precisa estar inteirado, a gente precisa questionar, criticar, precisa participar, porque só com a nossa participação, só com a nossa com o nosso engajamento é que a gente vai poder ter serviços de qualidade, certo? Que a gente vai ter aí verdadeiras prestações na nossa vida, no dia a dia, A gente vai ter uma saúde de qualidade, a gente vai ter uma educação de qualidade, a gente vai ter uma segurança de qualidade, a gente vai ter ruas limpas, a gente vai ter ruas arborizadas, a gente vai ter um bom plano diretor, a gente vai ter, enfim, diversos retornos ao que a gente paga de impostos todo mês, todos os anos, certo? Então, para que a gente passe um breve resumo do que a gente já conversou até agora, nós temos
que a política é a arte de governar, mas para que essa pessoa chegue a governar, chegue a estar nessa posição de governo, ele tem que passar por um processo eleitoral. Então, às vezes a gente não gosta da eleição, mas tem que participar da política, né? E como é que a gente participa? Justamente procurando saber o que é feito com os nossos impostos. A gente tem que entender que a máquina pública, que as instituições públicas, que as instituições do povo, elas funcionam, elas são, como eu posso falar, elas têm como agir desde que a sociedade pague os impostos. Esses impostos são revertidos para nós em serviços, certo? E dos mais diversos. Como eu falei, para que uma escola possa prestar serviço de educação, precisa ter um imposto que é revertido, é uma verba para se gasta em educação. Assim, a mesma coisa para que um hospital possa funcionar, para que um hospital possa prestar aqueles serviços, né, de atendimento médico, de consultas, de exames, etc. e tal. A gente precisa pagar nossos impostos. Esses impostos são revertidos em verbas para a saúde. E assim é que tem como que essa máquina pública possa se manter, certo? Então, como diz na Constituição, todo o poder emana do povo, porque o dinheiro para manter as instituições públicas, ela vem de nós. Então, todos nós contribuímos pagando os impostos que são usados para a prestação de serviços públicos, prestação de atendimentos e diversas coisas que a gente já falou aqui. Tranquilo? Agora vamos ao que interessa. Por que existe, né, como eu falei, essa importância de que a gente possa participar? Porque, por exemplo, eu estou andando aqui, né, pelo bairro Santa Águeda, pelas ruas do bairro Santa Águeda, um bairro histórico, né, da nossa cidade. Acredito que um dos primeiros bairros, né? Como vocês podem ver, as ruas, elas são bastante estreitas, né? As ruas estreitas, ou seja, não foi a época que o bairro foi instituído, né? Que o bairro foi criado, na verdade, não se tinha o pensamento de planejar as ruas, né? Planejar as ruas, de colocar ruas largas, que tivessem a mobilidade necessária tanto para veículos como para pedestres. Então veja só, a gente está falando sobre um bairro, né, e sobre política. O que é que a política vai interferir no bairro? Muita coisa, ou quase tudo, né? A gente sabe que um bairro ele precisa de ruas, e essas ruas precisam ser calçadas ou asfaltadas para que possa melhorar a mobilidade, né? Precisa que seja feito reparos nessas ruas. As ruas também precisam ser o quê? Saneadas, né? Ter ali um esgotamento, né? Para que os dejetos não fiquem no meio da rua, né? Precisa ter o quê? Uma coleta de lixo que passe nessas ruas desse bairro para que o bairro fique limpo. Não é isso, na verdade? Precisa ter iluminação para que de noite a gente possa caminhar pelo bairro, um bairro iluminado. Não é isso? E precisa que o poder público vá até esse bairro de várias maneiras, seja colocando uma escola onde tem um bairro, né? Seja uma construção de praças para o lazer, né? Não só a construção, como também a manutenção é muito importante. Ainda tem que ter o postinho de saúde, né? Tem os profissionais lá, tem que ter o fiscal de endemias, né? Para que vá nas ruas do bairro e veja se tem foco de dengue, né? A gente está na época de chuvas agora, né? Esse vídeo está sendo gravado foi gravado dia 15 de junho, então muito importante
que você cuide da sua casa, cuide para não deixar água parada, para não deixar nenhum foco de dengue, né? Porque quando o período de chuvas passar, a gente pode ter aí, né, um pico muito grande de arbovirose, né, que é provocado justamente por mosquitos, né? Tranquilo? E, né, precisa ter aí também aquela pessoa que vai casa a casa para saber se tem algum idoso, se não tem, né? O agente de saúde que é para fazer lá o controle daquele bairro, etc e tal, se todo mundo está se vacinando, se todo mundo, enfim. Então é interessante que a gente entenda o impacto que a política tem na vida de um bairro, né? É importante que a gente que nos atentemos para isso, de que tudo ao nosso redor é baseado, é fundamentado na política, certo? É importante que vocês entendam isso. Tá aqui, ó, a gente tá passando aqui pela escola, né, Barão do Saramirim, né, uma das primeiras escolas, salvo engano, da nossa cidade, né, isso. E a gente tá vendo a importância da política, porque sem essa escola, as pessoas desse bairro não vão ter acesso ao quê? À educação, né? Por quê? Porque existem as escolas privadas e as escolas públicas. Então as escolas públicas, né, elas são uma representatividade da prestação de educação, né? Entendeu? Então é importante que tenhamos essa noção de participação cívica, de participação política, de participação cidadã, né, no nosso bairro. A gente vai aí passar agora próximo aí ao... Próximo não, né? Vamos passar aí na frente, né? Na frente não, na lateral aí do Palácio de Esportes, né? Que também é outra peça fundamental, né? Temos aí um local apropriado para o lazer, para os esportes, para a prática de esportes, que é tão importante, né, para o desenvolvimento da criança, para que a gente possa ter um lazer adequado. Então é importante que tenhamos locais adequados, né, dentro de um bairro, dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, a prática de esportes. Então, para você ver, pessoal, estamos dando uma caminhada pela cidade, né? Nessa parte aí eu já tinha percorrido um quilômetro dentro das ruas aí do bairro Santa Águeda. Então, só para você ter ideia, a gente já falou sobre rua, saneamento, falamos sobre escolas, falamos sobre ginásio, né, o ginásio de esportes, a importância do lazer e do esporte, né? Nós falamos sobre praças, né? A gente agora vai adentrar aí, já começar a ver, a visualizar a pracinha da igreja, a famosa pracinha da igreja, né? A gente está começando a ver a matriz Nossa Senhora da Conceição, é isso. É um cartão postal da nossa cidade, né? Uma das igrejas, modéstia à parte, né? Uma das igrejas mais lindas que a gente tem aqui na nossa cidade, ou no Rio Grande do Norte, ou até no Brasil inteiro, se a gente for avaliar bem. Salvo engano, é a segunda ou é a terceira igreja, a maior igreja, né? A segunda ou terceira do Rio Grande do Norte. Só perde, eu acho que para uma que por poucos centímetros. Depois eu posso até trazer essa informação aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, né? Então temos aí a visão aí da imponente matriz de Nossa Senhora da Conceição. Estamos chegando aí na pracinha, como vocês podem ver. Temos aí várias crianças brincando, os idosos caminhando, né, levando aí os cachorros, né? Então é importante que tenhamos espaços assim, mas espaços desse jeito precisam ser o quê? Ter uma manutenção, ter uma segurança, ter um aparato de segurança importante. É importante a presença da guarda civil, né, a guarda civil, né, a guarda municipal, para fazer aí rondas, né, importante. Temos passando aí pelo famoso Colégio Santa Águeda, né, tradicionalismo na nossa cidade.
que tem prédios aí históricos, né, como o ginásio, né, no Colégio Santa Águia. Enfim, pessoal, é importante que se diga, é importante que, para quem está assistindo esse vídeo, para quem está relembrando aí as ruas de Ceará-Mirim, né, no ano de 2023, eu acredito que muita coisa mudou, principalmente para quem faz tempo que não vê nossa cidade. É importante que a gente tenha essa consciência, desenvolva essa vontade por política, essa vontade de participar, essa vontade de se fazer presente. E como é que vai se fazer? Como é que eu vou? Você pode estar perguntando, né? Mas Tomás, como é que eu vou me fazer presente? Como é que eu vou ter essa participação? São diversas formas, certo? São diversas formas. Antigamente, sem o advento da internet, sem o advento do smartphone, ficava sempre muito mais difícil ter acesso aos políticos, ter acesso às plataformas políticas, não ter acesso a quem de fato tinha aí a posição de governar. Mas hoje, pessoal, vocês têm smartphone, vocês têm acesso à internet, vocês têm o mundo nas mãos. Então é importante que você no seu bairro, você na sua região ali, ou na sua cidade, né, para quem está vendo esse vídeo e não é de Ceará-Mirim, e você tem esse senso crítico de cobrar uma limpeza das vias públicas, cobrar a manutenção das ruas, cobrar um saneamento de qualidade, né, cobrar uma iluminação pública de qualidade. Então tudo isso você pode fazer sem sair de casa hoje em dia. Você pode falar com o vereador que você votou, você pode ir nas páginas, né, dos políticos, dos vereadores ou do prefeito e cobrar esses serviços tão importantes. Se você está achando que a educação do seu filho não está de uma maneira que você gosta, que você gostaria que fosse, ou que você está notando que seu filho não está tendo um desenvolvimento interessante na escola, você tem que ir lá, você tem que participar, você tem que se integrar com a sociedade, a direção da escola, certo? E cobrar também os políticos para que fiscalizem, né? Quem tem esse papel de fiscalizar é a Câmara Municipal. Então, o vereador que você vota, ele tem um papel constitucional de fiscalização. Ele tem um papel de fiscalizar, certo? Então, é importante que você faça com que ele exerça esse papel de fiscalização. Eu não estou gostando, um exemplo, eu não estou gostando do atendimento médico, ou está faltando médico no meu bairro, ou está faltando vacina no meu posto de saúde, está faltando... Então, você tem que cobrar. Então, entenda. A questão não é se você precisa ou não de política, a questão é que a política ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente no nosso convívio, certo? Então é importante que você participe, não vire as costas para a política, porque você vai estar virando as costas para si mesmo, certo? Então nunca repita isso, não gosto de política, eu não estou nem para política, não preciso de política, porque você vai estar justamente se sabotando, certo? Você vai estar se sabotando e não se sabote, não se prejudique, certo? Sempre procure estar perto, participar, cobrar, criticar, mas lógico, sempre com respeito. Nunca critique de maneira ofensiva, nunca critique atacando a pessoa, certo? Sempre critique a situação de você estar cobrando uma melhoria para o bairro, você cobrando uma melhoria para a sua cidade, certo? Então, a gente sempre tem que procurar nos integrarmos ao que está acontecendo à nossa volta, certo? Então, basicamente, era essa conversa que eu queria ter com vocês, né? De tentar fazer com que vocês venham para que a gente possa debater, que a gente possa conversar sobre política, que a gente possa se interar sobre política. Quero que vocês aqui nos comentários falem se vocês estão gostando,
gostaram do vídeo, se gostam desse tipo de conteúdo, se gostam desse tipo de conversa, mas por favor, não virem as costas para a política. Não virem as costas para o que você pode cobrar, para o que você pode ter de melhoria para viver em sociedade de maneira mais pacífica e muito melhor, né? Porque a gente tem que buscar a excelência na qualidade da nossa vida, porque a gente sabe que a quantidade de imposto que a gente paga, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então é muito suado cada mercadoria, cada coisa de consumo que a gente compra. Se a gente compra uma carne, se a gente compra um feijão, se a gente compra um arroz, se a gente compra um carro, se a gente compra uma passagem de ônibus, se a gente compra uma passagem de trem, tudo está incluso o imposto, tudo está incluso uma carga tributária pesada. E essa carga tributária que a gente paga, ela tem que ser revertida para nós, tem que ser revertida ao bem da população. A gente não pode perder esse dinheiro. A gente sabe o quanto é suado, quanto é ralado, quanto é sofrido que a gente sai de casa para trabalhar todos os dias. A gente sai do convívio das nossas famílias para trabalhar todos os dias. A gente sabe o quanto isso é importante. Então, pessoal, conclamo, convido, chamo todos vocês de Saramirim, todos vocês do bairro Santa Águeda, todos vocês que assim como eu sonham em dias melhores, sonham em viver uma sociedade mais justa, mais equalitária, mais em prol realmente do nosso cidadão e da nossa população. Eu chamo vocês a participar desse projeto. Que projeto? Projeto de debater política, apresentar os problemas, mas também sugerir soluções. E, lógico, como eu falei, sempre com respeito, sempre com o máximo de zelo, o máximo de cuidado com as palavras. Não vamos aqui denegrir ninguém, não vamos aqui prejudicar, falar mal de A ou de B, certo? A gente está aqui para encontrar os problemas que existem, a gente sabe que em todo canto tem, certo? Na nossa casa mesmo tem, mas também vamos o quê? Sugerir soluções, né? E através de quem? Dos nossos representantes, sempre com o intuito de saber quem são e para que servem, para que estão os nossos representantes. E eu finalizo esse vídeo mostrando, né, a Casa do Povo através aí da nossa querida Câmara Municipal. Beleza? Muito obrigado a todos que viram até aqui. Tchau, tchau.